mas mais um podcast. Estamos aqui com um convidado especial, o nosso treinador físico, Rafael Torres. Eu gostaria que ele mesmo fizesse a sua apresentação aos nossos seguidores. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Nestor. Boa noite, Leandro. Nossa equipe aqui do estúdio. É um prazer poder estar fazendo parte aqui de mais um podcast, né, juntamente com vocês. E meu nome é Rafael Torres, né? Sou treinador físico, sou Master Coach em Inteligência Espiritual e Emocional. Trabalho na preparação aí de atletas e trabalho na área de educação física, né? E sou também estudante na área da neurociência, é uma área que me encanta bastante, estudar o comportamento humano, né? Saber o porquê que as pessoas fazem o que elas fazem. E aí, hoje à noite, nós estamos aí para poder contribuir aí com o conhecimento da galera que nos assiste aí. Quero prestigiar aí esse público maravilhoso. Deus abençoe a todos e vamos tocar aí. Pode espremer aí, o que vocês querem Vamos saber? começar. Bom, o pontapé inicial. Educação física. Eu pergunto, qual a importância da educação física na saúde, também mental e espiritual? Bem, primeiro a gente parte do primórdio do que é educação física, né? Educação física é a ciência que estuda, né, o indivíduo na sua parte integral, trazendo qualidade de vida, né, saúde de vida para essa pessoa, e não só na área de treinamento físico, mas na área também de educação, né? Nós temos a educação física aí presente nas escolas, desde criança aí quando nós entramos na escola, nós sempre vamos estar utilizando a educação física em nossa vida. Nós olhamos para a educação física lá no passado e nós vemos que o homem primitivo, ele era um homem que ele tinha que viver em movimento, né? Então a educação física estuda o movimento do corpo humano, né? E nós temos várias matérias aí dentro da grade, né? Quando a gente vai se formar em educação física, é trabalhado e é estudado esse movimento do corpo humano. Quando se fala em educação física, eu me lembro, uns tempos aí atrás, vi uma preocupação que era logo a questão anabolizantes. Tem algo a ver com a educação física? É preciso ter essa preocupação? Quando a gente olha a educação física no todo, ela não só está ali na questão da preparação dos atletas. Mas quando a gente visa a questão de preparação de atletas, nós temos atletas sim que fazem o uso sim de hormônios, né, que vai trazer o anabolismo, e nós temos atletas também que vão ser atletas naturais, né? Não necessariamente uma pessoa para ser atleta, ela vai utilizar essa certa quantidade de hormônio, mas muitos hoje conseguem chegar a um físico muito bem preparado sem a utilização de hormônios. Com o passar do tempo, isso foi banalizando, né? Quando a gente fala a respeito de hormônios, as pessoas usam ali, né, o termo chamado bomba, né? Pejorativo. O pessoal olha aí e fala assim, olha, o cara é bombado, né? Mas ele não entende o que se passa no corpo de um atleta, né? Principalmente um atleta na área do fisiculturismo. Então, assim, quando a gente vai falar sobre hormônios, não necessariamente aquelas pessoas que utilizam esses hormônios, eles vão ser pessoas que vão ter um corpo bem formado. Então, o hormônio, ele serve para quê? Ele serve para poder capacitar você, fazer uma síntese, né, no seu músculo ali, para trazer alta performance diante do exercício que você vai fazer. Então, se é uma pessoa que nada, ela vai nadar cada vez mais rápido. Se é uma pessoa que pratica lutas, ela vai lutar cada vez melhor. Ela vai ali ter mais força, vai ter mais virilidade para poder lutar. E no caso do atleta, né, de fisiculturismo ou do praticante de atividade física, ele vai fazer com que você ali meio que corte um caminho. Um corpo que você iria atingir com 2 anos, com o uso desses hormônios, você vai atingir aí com 1 ano aí, mais ou menos. Hein, Rafa?
Aí me explica melhor a questão do exame antidoping. Qual é o hormônio, ou qual é o que vai ser detectado no sangue daquele atleta que ele pode parar ali a sua carreira ali naquela função dele? Se eu posso colocar uma testosterona aprovada pelo meu médico, receitada pelo meu médico, se eu fizer o antidoping, vai constar que eu fiz esse estímulo de testosterona, ou o antidoping é outros hormônios, outros produtos que é achado dentro do sangue do atleta? Me explica um pouquinho sobre isso, que eu queria entender, que quando você fala antidoping, mas aí a gente não sabe o que é. Será que colocou testosterona, mais testosterona? Me fala o quê? O cara botou foi droga mesmo, fumou uma maconha, cheirou uma cocaína? Me explica um pouquinho sobre Eu isso. vejo essa questão de antidoping, Né? mas como oportunismo do atleta, não é? Me explique sobre isso aí. Deve seguir vai tirar a nossa dúvida. esse raciocínio. Na verdade, o antidoping não são todas as instituições, quando a gente vai falar sobre campeonatos, são todas as instituições que cobram, né, o antidoping. No futebol, o antidoping ele é cobrado, no basquete, no vôlei. Então, isso tudo vai depender da pessoa que está promovendo o evento ali, né, se isso vai ser cobrado. Com relação ao fisiculturismo, se você for fazer antidoping nos fisiculturistas, creio eu que 90% dos fisiculturistas Nenhum passa. nenhum passa. Então o antidoping envolve todo tipo de hormônio, todo tipo de medicação que ele tomou para estimular o seu exercício. Envolve tudo. Dentro de uma cadeia que a gente vai olhar com relação não só a hormônios, tá? Mas existem medicações que são apresentadas no antidoping, que são proibidos em alguns campeonatos. Assim, como eu falei, né? Visando a área do futebol, vôlei, basquete. Porém, o atleta de fisiculturismo, ele utiliza não só hormônios ali sintéticos, né? Que nós chamamos hormônios exógenos, né? Que são hormônios eles são hormônios sintéticos que você compra numa farmácia, que tudo isso é através de uma prescrição médica, né? Você passa Nem todos eles são prejudiciais. Na verdade, o que acontece? Com relação ao hormônio, por exemplo, hormônio masculino, que é a testosterona, a partir mais ou menos aí dos 40 anos de idade, o homem ele diminui essa produção de hormônio. E tem muitos homens que vão até o endocrinologista pedir, né? Ele vai lá, faz os exames, e quando é notado que esse hormônio está em baixa, esse médico ele vai prescrever esse hormônio para reposição hormonal. Isso. Porém, no âmbito do fisiculturismo, esse hormônio ele é utilizado para aumentar a performance do atleta. Então, não necessariamente vai ser só hormônios, mas nós temos aí produtos, medicações que vão trazer, por exemplo, energia para esse atleta. Então, a taurina, a cafeína, a betalanina, tudo isso daí são produtos que vai trazer uma alta performance e vão causar ali, ajudar no anabolismo desse corpo. Então, a gente tem que entender o que é anabolismo. Anabolismo é a junção de aminoácidos, né? São pequenas partículas que são ali, quando você é juntadas, algumas literaturas vão falar que uma proteína, ela contém 20 aminoácidos. O que é a proteína? A proteína é uma junção de 20 aminoácidos, ela é formada, essa proteína, e a proteína é o que forma a parte da musculatura. Então, quando você toma um anabolizante, né, aí com o termo pejorativo de bomba, que a gente chama de hormônio, né, você faz com que essa síntese proteica do seu músculo, ela venha aumentar. Então, um músculo que demoraria para poder ser regenerado aí em 4, 5 dias de um treino bem pesado, em 2 dias ele já está regenerado, pronto para poder ali... Isso pode se tornar viciante, né, também, né? Sim, claro. Aí o cara se viciou em qualquer outro tipo de hormônio, o próprio organismo dele não vai produzir mais. Quando você recebe a parte exógena, né, do hormônio, quando você traz o hormônio de fora, o seu corpo dá a entender que ele não precisa mais produzir, né, esse hormônio. O que acontece? As glândulas e os órgãos que são responsáveis pela produção desse hormônio,
eles vão analisar o quê? Cara, se tem muito hormônio no meu corpo, eu vou o quê? Vou parar de produzir, para que esse corpo ele não venha aí desfalecer. Sobrecarregar o organismo, né? Então, o que acontece? Quando o seu corpo dá a entender que já tem muito hormônio no seu corpo, ele para de produzir. E aí, o que acontece? Quando você estraga ali o seu eixo hormonal, leva tempo para você fazer com que esse seu eixo hormonal ele volte a estar em equilíbrio, né? Porque você acaba desequilibrando o seu eixo hormonal, dependendo da quantidade de hormônio que você usa. Então, faz com que o seu corpo ele pare de produzir. Então, uma pessoa que está ali tomando o anabolizante em uma quantidade de tempo ali, 2, 3, 4, 5 anos, o que pode ocorrer? Pode ocorrer que esses órgãos dele, essas glândulas, né, que produzem o hormônio, possam parar definitivamente, esse cara ter que usar hormônio pelo resto da vida, ou fazer com que, muitos chamam de TPC, né, que é a terapia pós-ciclo, fazer com que esse corpo ele venha a produzir novos hormônios e fazer com que esse corpo ele venha estar em estado de equilíbrio novamente. Eu vejo uma preocupação dos atletas mais novos que muito cedo começam a usar esse tipo de hormônios. Muitos exageram. Aí eu pergunto para você, quais são os problemas futuros com esses atletas que usam indiscriminadamente esses tipos de hormônios? Então, o que acontece é que nós temos um desencadeamento aí na questão da produção, né? Quando você estraga o seu eixo hormonal, acaba que o seu corpo ele para de produzir ou ele vai diminuir a produção desse hormônio. Então, um dos fatores, por exemplo, se é uma pessoa que usa muito testosterona na sua vida toda, né? Fez ali, abusou de vários ciclos hormonais, fez com que a sua testosterona ela não produza mais. A testosterona é um hormônio masculino e ela é responsável por várias partes do nosso corpo, fazer com que várias partes do nosso corpo estejam em equilíbrio. E uma delas é a questão da vida sexual do homem, né? Então, quando você tem uma baixa produção de testosterona, a sua libido ela vai cair. Automaticamente, né, as pessoas elas vão perder o apetite sexual pelo seu parceiro, fazendo com que chegue até a questão lá que o pessoal usa com um termo pejorativo, né? O homem, ele fica... Muita gente fala assim, o homem vai ficar broxa por conta do anabolizante. Isso pode vir a acontecer. Não ter filhos, né, também, né? Não ter filhos, ele causa mata, né, os espermatozoides. Mata o espermatozoide. Faz com que tenha aumento do colesterol, né? Colesterol ruim no nosso corpo, vai aumentar o colesterol. Isso automaticamente vai atingir nosso sistema cardíaco. Isso. Essa pessoa ela pode vir a ter aí um infarto, uma parada cardíaca por conta do excesso de anabolizantes. Então, assim, quando a gente olha para um campo do hormonal, que a gente vê ali e fala assim, eu tomo a decisão de fazer o meu primeiro ciclo, o mundo fisiculturismo diz que é um caminho sem volta. Porque o teu corpo vai estar acostumado com essa quantidade de hormônio. O teu corpo vai estar preparado para poder receber sempre essa mesma quantidade de hormônio. E às vezes, ele vai querer que você aumente essa quantidade de hormônio. Porque o teu corpo já vai estar o quê? Adaptado a essa quantidade. Então, cada vez mais você vai ter que fazer uso de mais um pouco, de mais miligrama, de mais miligrama. Então, até o momento que a pessoa ela olha pro espelho e fala assim, cara, eu tenho que retroceder. Então, por exemplo, para o peso que eu estou hoje, 100 quilos, eu tenho 100 quilos para poder manter esses 100 quilos e treinar na performance que eu estou treinando hoje. Eu treino ali, eu sou um atleta amador, mas meu treino ele é bem puxado. Minha rotina é bem puxada. Então, rotina de estudo, rotina de treino, rotina de trabalho. Isso exige com que meu corpo ele tenha que ter mais energia. Então, o meu treino ele é bem degradativo da parte celular, né? Então, eu degrado muita proteína durante o treino. E aí, é necessário com que eu entre com uma boa alimentação voltada para essa minha área de fisiculturismo e entrar também com uma quantidade de hormônios que vão fazer com que eu mantenha essa performance. Porque se eu parar de tomar, meu corpo pode voltar a produzir? Pode, mas eu não vou conseguir manter a performance, eu também não vou conseguir manter o corpo.
Então é uma questão mais de ego, né? Se o cara ele quer retroceder, ele tem que entender que ele vai ter que diminuir ali o treinamento, ele vai ter que diminuir ali com relação à Eu alimentação. pergunto, cortando aqui, porque me veio uma curiosidade. Eu pergunto a você, o arrependimento desses caras que fazem o fisiculturismo é um índice alto, muito alto, ou é mais ou menos regular? Como é que você vê? Cara, eu A vejo pessoa que se arrependerá, eu não quero mais esse corpo. Porque o brasileiro tem quero isso. voltar a ser magrinho de eu novo. quero ser aquele cara. Esse cabra aqui mesmo, quando ele era mais novo, eu conheço ele, bem mais novo. Isso aqui, se passasse um vento, derrubava ele. É grande Então, assim a desistência no meio do caminho, no fim. Como é que você vê isso? É porque assim, quando a gente olha... Não existe assim, dados, estatísticas nessa área, né? Pode até existir dados estatísticas, né, levantamentos com relação ao arrependimento, mas assim, eu tiro por mim. Hoje, para eu parar de tomar esses hormônios, se você perguntasse para mim assim, você quer parar de tomar esses hormônios? Falaria que não. Hoje. Mas daqui a 20 anos. O que acontece? Daqui a 20 anos, meu corpo ele vai diminuir a produção. Eu vou ter que continuar fazendo reposição hormonal. Será que você vai ter o mesmo pensamento de continuar? Daqui uma indagação a alguns anos, o que acontece? Talvez eu queira diminuir mais o meu treinamento, né? Não vou conseguir treinar em alta performance, porque a idade vai chegando, né? A saúde já vai mudando, a saúde masculina, a saúde feminina ela vai mudando com o chegar da idade. Então eu creio que quando chegar a um tempo aí, meus 70, 75 anos, eu ainda quero estar em atividade. Porque o nosso corpo foi feito para poder estar em atividade. Porém, eu vou continuar fazendo as minhas reposições. Porque quando você é uma pessoa hormonizada, você é uma pessoa de bem com a vida. O hormônio ele traz muito benefício para a vida do homem. Por isso que eu estou falando, quando você vai fazer você escolhe fazer um ciclo, você que tem seus benefícios, né? Você é uma pessoa que vai ficar mais ativa, você é uma pessoa que vai ficar mais forte, você é uma pessoa que vai ser uma pessoa mais viril, sua mulher vai agradecer você em casa. Mas, porém, todavia, entretanto, você vai ter problemas aqui que você pode estar juntando aí ao longo dos anos. Futuramente. Você vai pagar o preço. Vou pagar e o preço. O preço não é... É polêmico, não né? Isso aí. Não tem como, né, Rafael? É como a gente fala, é uma vida sem volta. Quando você começa ali com o uso desses hormônios, você acaba que você começa a viciar. Você tem uma vida que tem um bem-estar muito bom, né? No meu caso, hoje eu faço mais reposição, né? Eu não faço ciclos como esses outros atletas que abusam, né, do hormônio. Hoje eu faço uma reposição para poder chegar... O nosso chegar... produtor deu sinal ali que faltam 3 minutos, é isso? Para encerrar o podcast. E para a gente fechar, eu vou fazer a pergunta, se você quiser complementar. Tá. Ok. É o seguinte, você é o preparador físico, prepara atletas e tal. Você tem uma recomendação quando recebe o aluno novo para dizer, sou atleta disso, o que devo fazer? Você auxilia nesse caso? Eles não usa anabolizante, não usa isso. Como é que você ensina esses atletas? Você quer complementar? Não, você responde a dele e aí você já complementa, né, para a gente fechar. Né, dentro o que o exercício físico traz também dentro da inteligência emocional. Sim. Com relação à preparação de atletas, a gente visa muito a questão do objetivo do atleta, né? Então, se o atleta ele visa competir em um ano aí eu tenho esse período aqui para poder competir. O que é necessário fazer para poder chegar a essa competição e ganhar essa competição, né? Porque o atleta ele sempre vai visar essa questão do ganho da competição, estar ali entre os primeiros. Então, a gente vai analisar a questão do treinamento físico, né? Nós vamos fazer uma abordagem, o que esse atleta, se é um atleta iniciante, se é um atleta que ele precisa, um atleta que já tem um tempo, né, com preparação física, se é um atleta avançado, nós vamos fazer ali uma avaliação física desse atleta e através dessa avaliação física a gente vai perceber o que é necessário para o treinamento desse atleta, para ele poder chegar ao objetivo dele. Então a gente tira o atleta de um ponto A
e leva o atleta para o ponto B. Dentro disso, nós vamos ter pessoas que são parceiros, né? Um nutricionista, o próprio endocrinologista que vai fazer a prescrição ali de hormônios. E até a gente vai saber se esse atleta é um atleta natural e ele quer continuar natural, ou se ele é um atleta que ele vai querer fazer uso desses hormônios. Então a gente vai fazer avaliação física, a gente vai prescrever um treino voltado para aumentar, né, a alta performance desse atleta, ali com relação aos defeitos desse atleta, o que ele tem que melhorar na parte física, né, na parte do seu estereótipo. Nós vamos ter o parceiro aí com relação à nutrição, né, que vai passar uma dieta que vai ter ali a contagem de macros para esse atleta, o que ele tem que comer durante o dia, o que ele não pode comer, para ele poder chegar no corpo que ele deseja. E nós temos o endócrino que vai fazer a parte da prescrição dos hormônios. Então, assim, para a preparação de um atleta, para ele chegar até no final ali, competir e ganhar, vai exigir muito a questão da disciplina desse atleta, tanto no treino, quanto na questão da alimentação, quanto na questão do uso de hormônios, na hora do descanso. Então, quando a gente olha um atleta de fisiculturismo, eu gosto de ver ele assim uma pessoa mais disciplinada do que um jogador de futebol. Porque o atleta de fisiculturismo, ele é um atleta que ele vai se dedicar 100% àquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque ele depende totalmente, o resultado dele no palco depende totalmente daquilo que ele faz nos bastidores. Né? Uma coisa é bastidores, outra coisa é a hora do show, que ele vai prestar diante da plateia. Eu vou complementar com a questão que eu achei interessante e me lembrei agora para não deixar passar. Você falou também que trabalha também na área de neurociência. Qual a importância da neurociência na educação física? Então, eu sou estudante de neurociência, né? Sou Master Coach em Inteligência Espiritual e Emocional. E quando a gente olha o poder que o exercício físico tem diante de algumas doenças, né? Na prevenção de doenças e também quando você está doente, quando você vai fazer o tratamento. O exercício físico ou atividade física, né? Porque nós temos que separar o que é atividade física e o que é exercício físico. Ele tem papel fundamental nessa área, né? Nós temos aí as doenças hipocinéticas, que são doenças causadas pelo sedentarismo, e dentro dessas doenças nós temos a depressão, nós temos a ansiedade, nós temos a questão da obesidade, né? Hipertensão e várias outras doenças que culminam para poder fazer com que essa pessoa ela tenha mal-estar, né? Que ela venha ali talvez chegar até o óbito. Então, quando a gente olha para a atividade física, e diga-se de passagem que a atividade física tem diferença do exercício físico. A atividade física é o quê? Por exemplo, é você ir ali numa padaria, você mora de distância na padaria 15 minutos. Você vai e você volta. Ali você fez 30 minutos de atividade física, uma caminhada. Top. Segundo a OMS, né, o que é uma pessoa sedentária? Uma pessoa sedentária é uma pessoa que tem menos de 150 minutos de atividade física na semana. Ou 30 minutos de atividade física diários. Então, uma pessoa que ele não tem mais de 30 minutos de atividade física diário, a OMS vê essa pessoa como uma pessoa sedentária, né? E dentro da área do exercício físico, quando a gente vai olhar o que é exercício físico é o que você faz. Por exemplo, uma corrida no parque, você vai ali e faz ali 10 paralelas, faz 20 apoios, 40 polichinelos, você vai para uma academia, você faz exercício, aí a galera do CrossFit, você faz um exercício funcional, você vai ali na academia, você puxa peso, né, ali para poder obter hipertrofia. Tudo isso são coisas que o exercício físico ele proporciona. Quando a gente vai olhar com relação à parte do cérebro, né, nós vemos que uma pessoa, quando ela está no estado de ansiedade, depressão, ela produz muito cortisol. Esse cortisol é um hormônio que é responsável por nos acordar. Então, o que acontece? Às 4 horas da manhã, o cortisol é liberado no nosso corrente sanguíneo. Esse cortisol vai fazer com que o nosso corpo ele venha acordar. Provavelmente, mais ou menos ali por volta das 19 horas, esse cortisol ele começa a baixar. Por isso que nós temos sono após ali as 19 horas. É o seu corpo preparando para poder dormir. Porém, com a produção exagerada de cortisol, você começa a ter problema na hora de dormir. Você é uma pessoa que vai ter insônia.
você é uma pessoa que vai estar alerta, em alerta a qualquer tipo de situação, porque o cortisol é um hormônio responsável pelo foco, né, pelo hiperfoco. Porém, ele liberado na sua corrente sanguínea por muitas e muitas vezes durante o dia, ele vai trazer malefícios. Com o poder da educação física, quando a gente vai fazer o exercício físico, nós temos hormônios que são hormônios que vão inibir o cortisol, que é a dopamina, que é o hormônio do prazer, serotonina, que é o hormônio da felicidade, endorfina, que é um hormônio que ele é utilizado para desinflamar o seu corpo, né, após uma atividade física. Nós temos a ocitocina, né, chamado hormônio do amor, hormônio da paixão. Então, quando você faz educação física, quando você faz uma atividade física, faz um exercício físico, você faz com que o seu corpo ele venha liberar esses hormônios chamados hormônios do bem-estar. Ou seja, você é uma pessoa que vai ser mais feliz, você é uma pessoa que vai estar de bem-estar com a vida, fazendo com que esse cortisol ele seja diminuído. Ou seja, isso tem impacto muito grande com relação a pessoas que têm problema com depressão, né? Nós vemos aí a depressão é uma doença emocional. Então, uma pessoa que ela tem depressão, ela tem um alto índice de cortisol liberado no corpo, porém, esses outros hormônios do bem-estar, que é a dopamina, serotonina, ocitocina, endorfina, eles não estão sendo produzidos. Ou se estão sendo produzidos de maneira muito pouco no seu corpo. Então, quando você vai para uma academia, quando você vai para um parque, fazer uma caminhada, puxar peso, fazer um exercício físico, você faz com que esses hormônios, esses neurotransmissores sejam liberados na sua corrente sanguínea, trazendo aí o bem-estar, fazendo com que você saia da depressão, você diminua a ansiedade, né? Muito bom. Costumo dizer assim, o seguinte, uma pessoa que tem ansiedade, ela tem o quê? Ela está presa no futuro. Então você imagina ali você com 50 quilos de cada lado na hora de fazer um agachamento. Você vai estar presa no futuro ou você vai estar ali focado no exercício. Naquele momento ali, você vai focar no exercício. Por quê? Porque você vai ficar com medo de fazer ali o exercício mal feito e ter uma lesão. Então o exercício físico ele vai te prender no presente. Bom, gostei Show de bola. Da explanação, muito esclareceu, né? E resta agora agradecer a sua presença aqui, o bate-papo foi gostoso, espero que esteja levado às pessoas que gostam desse tema muitas informações e passo a palavra para o meu amigo aqui e para fechar o nosso Obrigado, podcast. Rafael. Obrigado pela sua presença, obrigado, Nestor. Obrigado ao pessoal aí que está na retaguarda, né, com o trabalho aí, né, da parte de mídia, né, de tecnologia, né. E é isso aí, cara. Obrigado e espero que nós traga você aqui de novo com outros temas, né. Espero você mais vezes aí com a gente. Me coloco à disposição de vocês aí, até para a gente poder explorar mais, né? Isso. É um tema que abrange vários termos, né? Então, assim, eu que agradeço pelo convite, agradeço a toda a equipe de produção, agradeço a vocês aí, e o que precisar, só chamar aí que a gente vem. Valeu. Obrigado, gente. Solta a vinheta de encerramento aí. Excelente.